Esse é o episódio 0 do Climate Cash. Eu sou Gisele Pontes, sócia da Climate Air, e hoje temos aqui nada mais, nada menos que os meus sócios. Então vamos nos apresentar. Bruno, a palavra é sua. Bom, Gisele, primeiramente é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, agora no podcast, né, no Climate Cash. Meu nome é Bruno Martins, sou sócio fundador da Climate Air Engenharia, sou engenheiro mecânico também e me formei aí junto com meu sócio aqui do lado. Tenho 9 anos aí de experiência no mercado, né, e agora eu vou passar a palavra aí pro meu grande irmão. Eu sou o Luiz Gustavo, também sócio da Climate Air Engenharia. Primeiramente, quero, mais que uma honra, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Isso aqui, para mim, é uma realização de um sonho. E vamos lá, gente, vamos falar um pouco de cada um aqui, vamos soltar. Exatamente. Tem muita coisa para a gente conversar aqui. Exatamente. Aqui nada mais é do que o que a gente faz no nosso dia a dia, que é se complementar, falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta no mercado, Sim. falar sobre as nossas vitórias, nossos momentos difíceis também. Sim. Então, assim, a gente vai dar sequência agora numa rotina, né, de entrevistas com arquitetos, construtores, mas eu acho que antes a gente precisa mostrar para as pessoas como é aqui mais ou menos os bastidores da nossa rotina, do que a gente faz. Então a gente podia começar falando o que a Climate Air proporciona para os clientes, né? O que ela faz, o que a gente... qual é o nosso propósito, o que a gente promove em termos de benefícios para os nossos clientes. Sim, sim. Quem quer falar? Não, posso falar um pouco. A Climate Air hoje é uma empresa de serviços na área de engenharia de climatização. A gente trabalha muito com o público alto padrão, público corporativo, né? Nós conseguimos entregar um trabalho com projetos especializados, personalizados, né, de engenharia, até mesmo a entrega do equipamento funcionando numa obra, né? E não só isso, não só se tratando de ar-condicionado, mas também a gente inclui nos nossos projetos a renovação de ar, exaustão, parte de automação, né, ou mais alguma coisa que o cliente necessite aí dentro da necessidade dele, né, do projeto dele. Sim, sim. O Bruno chegou a falar assim do nosso trabalho, e eu quero assim falar o que a gente tem a mais. O que a gente tem a mais é um propósito nosso, propósito de nós três, que é a entrega do trabalho em excelência, mas de uma forma diferente do que a gente viu, entendeu a dor do mercado. Como a gente sempre fala, é a realização de um sonho nosso. E esse trio aqui veio para justamente isso, chegar, pegar, abraçar esse mundão e entregar o que há de melhor na engenharia de climatização. É interessante você falar isso também, Gustavo, porque assim, às vezes é muito complicado, né? A prestação de serviço, principalmente no Rio de Janeiro, a gente enfrenta muitos desafios, né? Isso aí é uma coisa meio que histórica, né? O investimento em educação na parte técnica é pequeno, né? Muitas vezes a gente se depara com a necessidade de treinar os nossos funcionários o tempo todo para a gente poder proporcionar esse a mais assim, para o cliente, né? Então, entre os desafios diários, não é só, né, a vida de um empreendedor, que não é fácil, a gente tem que pensar em tudo, né? E a gente também tem que pensar na nossa equipe, no nosso time, né? Então, a gente precisa estar sempre treinando as pessoas, a gente precisa que nos bastidores tudo esteja correndo muito bem, a galera do administrativo, do escritório, para conseguir atingir esse objetivo. Sim. Então, assim, é a dureza, né? Apesar da fama, né, muitas vezes que a gente vê por aí sobre a prestação de serviço, a gente vem lutando para mudar essa visão, né? Porque é complicado, você entra muitas vezes na residência do cliente, no ambiente de trabalho do cliente, né? Às vezes é uma empresa, enfim, e tem toda uma tratativa, você não pode sair entrando na casa do cliente sem ter ali um cuidado. Fora, né? que essa missão assim, que eu vejo muito, em particular, vou falar até uma visão minha particular,
essa visão do cliente mesmo. Ele entender o que é uma empresa, entender o corporativo da empresa nesse ramo do ar-condicionado. Porque o que a gente escuta, o que a gente vê por aí, assim, o que a gente está entregando hoje eu vejo que é um diferencial. A pessoa vê uma empresa que tem processos, tem setores. Isso tudo eu acho assim, é o que, vamos lá, é o up da Climate Air. Sim. Bruno pode falar um pouco mais. Bruno vamos dizer, de nós três aqui, isso que eu queria ele é o cara isso que eu queria que o Bruno tá mais falasse, tempo no mercado. Assim, o que motivou ele, né, a começar. Depois eu vou falar um pouquinho também, né? A gente teve um processo aí de fusão. A gente vai chegar nesse ponto. Mas primeiro, Bruno, gostaria que você falasse aí como é que foi o início, né? Como você começou, enfim. Primeiro, só para complementar o assunto, eu acho que o problema que a gente enfrenta é um pouco cultural, né? Eu acho que ainda mais o Rio de Janeiro tem um agravante com relação a isso, quanto à educação, uma falta de postura no mercado. Isso não só na área de refrigeração, mas como as demais áreas também, independente da profissão, né? A gente reclama muito da prestação de serviço do Rio de Janeiro. E uma empresa hoje que vem prestando um bom atendimento, vem investindo em educação, em treinamento, capacitação técnica, ela, de certa forma, ela acaba se destacando no mercado. Exatamente. Em meio a uma competição aí de pessoas que não têm essa visão, né, que era para ser o básico e acaba sendo um diferencial. Perfeito, né? Isso aí. Mas agora falando um pouco da história, olha, tem bastante coisa para falar. Será que vai dar um episódio só? Pô, não sei, vou ficar umas 5 horas aqui falando, se contar tudo. Aí ninguém aguenta. Mas a ideia de empreender, a ideia de fundar a empresa, né, isso já vem desde novo, né? Eu sempre tive vontade, sempre tive o desejo de trabalhar por conta própria, sempre tive o desejo de ter meu próprio negócio. Eu só nunca imaginei que isso fosse acontecer tão cedo, né? Eu comecei a empresa, eu tinha 26 anos. Né? Tinha acabado de me formar na faculdade de engenharia. Então, eu ainda não tinha uma experiência como empresário, né? Uma experiência, não tinha nem capital, né, para investir. Mas eu tinha o desejo, eu tinha vontade, eu tinha a fome, né, de realizar aquele sonho. Né? E surgiu uma oportunidade, né? Na época eu estava desempregado, tinha acabado de me formar, foi no período da Operação Lava Jato, de 2015, e tinham muitos engenheiros, amigos meus, desempregados, né? Teve casos de, o pessoal faz até muita piada aí de engenheiro trabalhando em Uber, e tinha mesmo, era a realidade, porque o Uber ganhou força em 2014, na Copa. Deixar bem claro aqui que a gente não está desfazendo o pessoal do Uber, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem tem que falar, senão daqui a pouco a gente vai pegar um Uber para ir para casa. Aí o cara, não, eu te vi lá no Climate Cast falando mal de Uber, não vai entrar no meu carro, não. Jamais, gente, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Paz e amor, hein? Pelo contrário. Então, foi uma época assim, um pouco difícil, porque eu fiquei desempregado, né, nesse período. E fiquei 10 meses aí estudando em casa, procurando oportunidades para tentar me encaixar aí no mercado. Né? E ninguém estava me dando essa oportunidade, abrindo as portas para mim. Né? Eu era um engenheiro recém-formado, não tinha experiência, não tinha inglês. E eu acho que isso pesava, até porque as pessoas que tinham no mercado, os engenheiros que tinham no mercado, que estavam saindo de outras empresas, principalmente que trabalhavam no mercado offshore, eram muito mais gabaritados. Né? Então, eu estava competindo com esses caras. Então, a oportunidade para mim estava ficando um pouco mais difícil. Né? E aí, a solução, o caminho que eu encontrei foi empreender. Foi montar um negócio. Foi quando surgiu uma oportunidade através de um ex-patrão meu, né, de começar a fazer uma instalação de um ar-condicionado numa empresa dele, né, e montar uma empresa de ar-condicionado. E eu achava aquilo loucura. Eu falei, nunca trabalhei com ar-condicionado. Como é que eu vou montar uma empresa de ar-condicionado? Assim, começar do zero, né? Assim. Enfim, e ele falava, não, Brunão, você é um cara inteligente, você tem a faca e o queijo na mão, você leva jeito e, cara, você vai se dar super bem.
pô, os caras que tem aí no mercado são muito ruins, são muito fracos e, enfim, eu tenho certeza que você vai se dar bem. E assim eu comecei, vi aquilo ali como uma oportunidade para mim e abracei, fiz um curso, né, de mecânico de split. Eu me lembro que como eu tinha esse tempo ocioso, eu acabei, antes de começar a primeira aula, eu estudei 3 vezes a apostila, ou seja, eu li 3 vezes. Né? Não que a gente interrompendo, depois, lá na frente, quando a gente se conheceu, a gente descobriu que a gente teve o mesmo professor no mesmo curso. Exatamente. Muita coincidência, né? Coincidência, que foi esse professor que eu fiz o meu primeiro curso. E aí, quando eu comecei o curso, eu já comecei meio que sabendo, né, já por dentro do assunto, já sabendo como seria a aula, do que falaria e tudo mais, porque eu já tinha estudado a apostila, né? Então, para mim, o curso foi mais uma certificação ali do que eu tinha estudado na apostila, né? E assim que eu terminei o curso, faltando uma semana, eu já fui para a prática, porque já tinha instalação para fazer, né? Tinham 6 máquinas para instalar. Já começou no desafio. E aí eu já comecei no desafio. E instalei essas máquinas que ficaram funcionando até a empresa fechar. A empresa fechou e teve que desinstalar, mas instalei com todos os procedimentos corretos, teste de tanqueidade, vácuo, tudo. O capricho, na época, não teve muito, né, devido a ter sido... Foi uma experiência ali para mim, mas a parte técnica foi executada toda de acordo com as boas práticas de refrigeração, né? Tanto que o equipamento durou aí o tempo que tinha que durar. E a partir dali eu comecei, foi o startup aí da empresa, né? Foi quando eu fui fazer os cartões, né? E aí eu não tinha dinheiro, enfim, tive que fazer com aquele papel com a gramatura mais baixa que tinha. Eu mesmo aí tem história, né? Eu mesmo que fiz o desenho, entendeu? Mandei pra gráfica. Esse desenho dele deve ter ficado na beleza. Deu R$60, se eu não me engano, para fazer 1000 papéis, né? E aí eu, andava pelas ruas lá de Vila Valqueire, jogando nos escaninhos de correio, né? E assim eu comecei, foram aparecendo alguns clientes pingados ali com muita dificuldade, né? Mas assim, aos poucos foi evoluindo, desenrolando, né? Aparecendo mais clientes, enfim. Mas, Bruno, uma coisa que eu sei até da sua história, que é legal de você contar, é onde começou. Conta pra você onde era a tua empresa, aquela empresa fantástica. Fala aí pro pessoal, conta pro pessoal um pouquinho aí essa história daí, de como começou, onde começou, que isso é fundamental. A empresa começou em 2015, né? E até 2020, mais ou menos, um pouco depois da pandemia, uns 5 anos aí de empresa foi na garagem da casa dos meus pais, né? Então, não muito diferente de qualquer outra empresa de refrigeração, né? Que às vezes no endereço residencial. No improviso, né? Exatamente. A minha também não foi diferente, começou na garagem, literalmente na garagem, porque eu guardava as ferramentas, o material, tudo na garagem. E era engraçado que outro dia eu estava lembrando de uma história, né, em casa, que aquelas caixas, né, de condensadora de split, eu guardava na obra, né? Eu pedia ao cliente se eu podia levar a caixa, o cliente não entendia, não, pode levar, essa caixa de papelão aí eu vou jogar fora. E eu levava para casa, porque ali eu separava os materiais, as ferramentas, tudo dentro daquelas caixas, escrevia a canetinha, porque eu não tinha, não tinha armário, não tinha onde guardar. Então, aproveitava as caixas de papelão e ia guardando material, ferramenta, tudo organizado ali. Eu lembro que teve um verão que teve uma chuva, né, que alagou o quintal inteiro, cara. Eita. E aí molhou todas as caixas, estragou tudo. Os armários foram por água abaixo. Molhou ferramenta, molhou material, molhou tudo. E aí lá eu fui pra rua para procurar pallet, né? Modernizou, tá vendo? Enchi a garagem lá dos meus pais de pallet. Né, valeu a pena, hoje tá tudo no mob, né? Isso aí. Enchi a garagem lá de pallet para botar as caixas de papelão em cima, né, para quando tivesse chuva não molhar mais as caixas de papelão. Isso é só mais um detalhe da história, né? Assim, acho que a gente ao longo do podcast vai falar mais coisas. Mas agora eu queria também saber do Gustavo aí, a experiência que ele teve na área, o que já rolou. A minha é assim, pega a história do Bruno completamente contrária, é só loucura. Eu também peguei, assim,
faculdade com o Bruno, formamos junto. Inclusive, como todos sabem aí, eu que dava cola pro Bruno, época de faculdade. Rapaz, cheguei aqui desesperado. Meu irmão, por favor. Mas, enfim, a minha história começa no final de 2015. Começa meio assim, além da crise, todo o problema que a gente teve político, eu tive uma história ruim, assim, digamos, pesada, mas que me deu muita força, porque com 6 meses antes para eu me formar, eu perdi meu pai, que era o cara que sempre me incentivou, o cara que, pô, tava sempre ali de toda a minha infância. Graças a Deus eu não tive, assim, uma infância dura, tive condições legais, mas, assim, aquilo ali que faltou. E eu peguei aquele ali como um combustível para eu seguir, entendeu? Então, no final de 2015, toda a crise, eu trabalhava estava estagiando na Petrobras, e aí foi fim de contrato, toda aquela situação. E, assim, a história mais ou menos parecida com o Bruno, que eu falei assim... o meu foi uma ironia do destino, porque eu confesso, na época de faculdade... Uma das poucas matérias que eu quase não dava atenção era ar-condicionado. Ar-condicionado, né? Pensava, eu não vou trabalhar aula com de isso, não. ar-condicionado, meu irmão, engenharia, motores, tubulação, ar-condicionado. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Nunca imaginava trabalhar com ar-condicionado. Pensava só em carro, né? Pode falar a verdade. Carro. Fazer engenharia mecânica, cara, Eu nem sou gostar de carro. suspeita, eu também pensaria só em carro. Aí, matéria, tecnologia veicular, motor de combustão. Tava eu lá, ar-condicionado. Não, depois eu dou uma estudada nessa matéria aí. Mas, enfim, naquela crise, eu contei meus cálculos lá, meu dinheirinho, falei, rapaz, eu não queria sair da engenharia. A engenharia foi um sonho. Eu sempre gostei de mecânica. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu olhei aquele dinheirinho e falei, meu irmão, se eu comprar esse material aqui, eu acho que eu começo a instalar um ar-condicionado. E tinha um amigo meu, quero até mandar um abraço para ele, Léo. Ele, na época, ele já estava atuando com o negócio de ar-condicionado. Irmão, verão, né? Ar-condicionado, meu irmão, tu não tem noção. Tá bombando. Bombando. Meu irmão, dinheiro, irmão. Quer ganhar dinheiro, ar-condicionado. Lá fomos nós nos aventurar. Legal. E aí começou a minha história com ar-condicionado, instalações. O Bruno, como sempre, né? Rapaz centrado, foi pro curso, foi instalar. Eu não, já fui pra guerra, né? No caminho faz assim, faz assado. Mas, assim, depois eu consegui aprender, fui estudar e entender que, claro, né? Você tem o seu momento de crise. Tem aquela situação que você tem que se virar. Mas depois tem um senso de responsabilidade. Você se formou, você fez um juramento e você tem um propósito. Então, poxa, você não pode... Até um certo momento aquilo ali permite. Tem uma hora que você tem que parar e falar, mudar. Até porque também para crescer, né, no ramo, não dá para ficar só ali naquele conhecimento básico. Sim. Né? Precisa e eu acredito que você vai ganhar credibilidade no mercado no seu resultado, naquilo que você entrega. Se você continuar cometendo os erros, fazendo determinadas coisas, tudo aquilo vai por água abaixo. Sim, então você tem sempre... eu acredito que seja para a vida. O conhecimento sempre está agregando, entendeu? Foi o que acabamos de falar sobre a questão da cultura, né? Da educação. Né? A gente precisa se preparar para qualquer área da vida. Né? E até complementando isso, o que eu falo muito com outros amigos, né, empresários, é que hoje, para você fazer engenharia, para você se formar em engenharia, você tem que ir lá para a faculdade, ficar 5 anos lá sentado na cadeira estudando matemática, física, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos. Isso aí. Vibração mecânica. Se você quer ser um médico, né, você vai ficar lá tantos anos fazendo medicina, depois vai para residência e tudo mais, até você se formar um profissional médico. Né? Se você vai fazer uma faculdade de direito para ser um advogado, mesma coisa. E o empresário não. Exatamente. Né? E aí a gente vê na estatística o porquê que de 100% das empresas que abrem, 80% fecham nos 2 primeiros anos. Sim. A galera não se prepara, a galera não estuda. Exatamente. Entendeu? E tem aquela ilusão, e é uma profissão como qualquer outra. Sim. Então você tem que se preparar, você tem que estudar. Tem aquela ilusão, né? Que, vou abrir aqui a empresa e vou tocando, vou dando meu jeito, faço um pouquinho de tudo. Só que chega uma hora que
Não dá. Porque se você começa a crescer um pouco, e aí eu vou falar da dor que eu tive, que foi a mesma dor do Bruno, né? Que até resultou na nossa fusão. Antes vou falar também porque que assim, gente, eu não sou engenheira mecânica como o Bruno e o Gustavo, tá? Mas é aquela que bota a ordem nesses dois aqui, entendeu? É mais difícil ainda. Trabalhar com vocês é moleza. Minha formação é educação física, né? Então eu trabalhei muitos anos como personal trainer. Considero que fui bem sucedida na minha profissão. Só que assim, eu pensava num plano B. Falava, cara, vai chegar um dia que eu vou querer descansar um pouco mais. Olha aí, iludida. Vou querer ter mais tempo para viajar. E o personal trainer, se ele para de dar aula, se ele tira 3 dias para viajar, ele está perdendo dinheiro. Não sabe de nada, não sei. Então, eu falei, vou ter um plano B aqui. Minha intenção não era largar a educação física, mas eu falei, vou botar uma empresa de alguma coisa. E aí, uma sugestão de um ex-aluno meu, ar-condicionado bomba no Rio de Janeiro, no verão tu vai ver, vai ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Mas eu não sei nada de ar-condicionado, nada. Aí ele, estuda. Aí eu dei uma de louca, comecei não fazendo serviço, né? Eu comecei contratando um vendedor que já tinha uma cartela de clientes, então a gente vendia insumos, né? Cobre, gás, até ar-condicionado mesmo, para o corporativo, né? Então, hotéis, hospitais, cinema. E, cara, em 6 meses explodiu. Eu comecei a vender tanto que eu olhei assim e falei, primeiro que eu não estou tendo mais tempo para... Ou eu vou ter que escolher. Ou eu vou continuar como personal ou eu sigo no ramo. Aí foi aí que eu fui fazer o curso para eu poder me aprofundar. E aí, coincidentemente, era o mesmo professor do Bruno. Aí me picou. Me picou porque, assim, eu não sei porquê, mas, assim, eu gostava daquilo. Eu chegava na aula, eu queria desmontar os aparelhos, eu queria... E aí o professor... Eu, única mulher, um monte de homem. E aí o professor perguntava um negócio, ninguém respondia, mas eu sabia a resposta. Eu ficava assim, caraca, falo ou não falo? Vou falar. E aí os caras ficavam assim, gente, o que essa mulher tá respondendo isso aqui? Quem é essa doida? Então, assim, aí começou, né, o meu interesse, e eu comecei a pensar só nisso, a empresa dando certo, eu falei, não acredito e tal. E aí foi um momento muito difícil, porque eu abandonei clientes, né, de muitos anos, né, de personal, que eu tinha já um relacionamento muito bom. E foi uma decisão difícil, todo mundo me chamou de maluca, né? Até doida. Mas, assim, eu fui atrás desse sonho. E aí começou a experiência, né? Assim, você ser autônomo e você ser dono do seu próprio negócio, onde você é o responsável. Eu era personal, mas eu dominava o meu horário, minha disciplina. Beleza. Agora, quando você começa a empreender e você tem outras pessoas respondendo por você, então você marca com o cliente e o teu funcionário some, você fica assim, meu Deus, eu jamais faria isso. Sim. Vou ligar para o cliente, cara, várias experiências assim, loucas, né? Acaba se envolvendo no processo. Exato. Sim. Então, assim, mas enfim, veio a pandemia, então eu vi a necessidade de parar de vender, porque o lucro ficou pequeno, e começar com serviços. Sim. Né? E foi aí que eu peguei assim, cara, eu vou começar a higienizar ar-condicionado de ex-aluno, de quem me aceitar. E meti a mão, e aí a coisa foi crescendo, eu falei, cara, agora eu tenho que contratar. E fui. Só que a gente caiu naquele problema, né? Que eu e Bruno, a gente se conheceu, né, num evento, sim, no evento de um fornecedor de kart. Eu ganhei, mas não foi contra os homens, foi contra as mulheres. Mas assim, foi legal porque assim, a gente se conheceu e dali a gente já voltou conversando a viagem inteira e trocando, e descobrimos que tivemos o mesmo professor no curso. E dali a gente começou a se ajudar muito, né, Bruno? Desabafar, tipo, os problemas que eu passava, eu falava, caraca, Bruno, você não sabe o que aconteceu. Fulano sumiu e não sei o quê, a gente tem muito serviço para fazer. Não, e aí eram as mesmas dores, as mesmas dores. Ele, caraca, Gisele, mentira, isso já aconteceu comigo também. E aí a gente estava sempre trocando ou se ajudando, né? Sim. Tipo, quebra o meu galho, eu nunca fiz orçamento para um Chile, me ajuda. Aí ele ia lá comigo, visitava o cliente.
Enfim. E vice-versa, né? E vice-versa. Sim, daquela vez também num cliente que eu precisei, houve um vazamento lá e já estava tudo fechado, era noite, quase de madrugada. E aí eu entrei em contato com alguns amigos e não consegui, eu entrei em contato com a Gisele, não, tô indo aí. Aguarda aí que eu vou lá buscar o material, eu tô indo aí pra gente resolver junto. E foi lá e resolveu. Eu lembro que ele Gisele falou assim... sendo Gisele. Ele falou assim, não, eu vou ir na tua casa buscar. Eu falei, cara, relaxa, fica aí. Fui lá na empresa, busquei o negócio e levei lá. Então, assim, a gente acabou meio que tendo uma identificação muito forte, né? A gente viu que a gente tinha o mesmo propósito, os mesmos ideais de empresa, de crescimento, de valorização ali dos nossos funcionários, de treinamento. E a gente não conseguia colocar em prática. Era muito difícil, porque você é um só. E tem 357 mil coisas, a gente aprendendo muita coisa, como você falou, de empreendedorismo na prática. Sim. A gente lê muito, a gente estuda, a gente procura fazer curso, mas você vai aprendendo ali, né? Tomando porrada. E aí, quando foi... a gente, de tanto, né, trocar essas experiências, o Bruno me convidou. Eu já tive outras experiências assim, que não deram certo. E eu falava pro meu marido, né? Eu falava assim, cara, eu só vou fechar com alguém, sociedade. A única pessoa que eu fecharia era o Bruno, mais ninguém. Só que eu pensava, o Bruno não vai querer fazer sociedade comigo. Não, tem um negócio para falar sobre isso. O Bruno sabe disso. A gente começou... Primeiro eu vou contar uma história para eu chegar nesse ponto aí. Eu e Bruno tivemos aquela missão, lembra do apartamento? Lembro que a gente destruiu o apartamento da mulher. Tinha um propósito. A gente fez toda uma análise, só esquecemos de um detalhe. Tinha uma viga no meio dessa nossa análise. Imagina, então ela no meio de uma viga, cara. A cliente veio, não, eu preciso colocar um ar-condicionado aqui. Eu olhei pra cara do Bruno, olhei pra mole. Olhando, tipo assim, molezinha. Vamos fazer isso em um dia. Tranquilo. Aí passamos aquela credibilidade pra moça e pra cliente. E ela falou assim, eu vou dar uma saída, vou deixar vocês à vontade, daqui a pouco eu volto. Simplesmente, depois de horas, ela retorna, abre a porta da casa dela. Parecia ter jogado... Cara, um saco de gesso em cima de mim, o Bruno também. Ela olhou pra gente e falou assim, com aquela cara, vocês têm certeza que vocês sabem o que estão fazendo? Que a cozinha dela toda destruída. Porque quando a gente foi tentar percorrer a nossa ideia principal, que era nos deparamos com uma viga. Então a opção foi ir pela cozinha dela, dar a volta pela cozinha. Porque assim, na engenharia, né, a gente quando estuda, até, desculpa, falando um pouco sobre a educação, mas você fica 5 anos estudando matemática. E o que é matemática? São problemas matemáticos. Ou seja, o engenheiro, quando estuda durante 5 anos, ele é capacitado a resolver problemas. Sim. Então, quando a gente se depara com um problema, a gente pensa na solução. Né? E executa. E executa. E naquele momento a gente podia chegar para ela e falar... Então, não dá. Não, até porque era tipo assim... ela já tinha dado 50% da obra. E a gente já tinha investido. Não tinha que se ela falar assim... Cancela? Onde é que a gente ia? Já estava com todo o material lá, ferramental. Tinha que fazer. A máquina lá já... pronta para instalar. Não, tinha que fazer. Sim. Tinha que fazer. Não, mas isso foi muito antes da sociedade. Isso, mas aí você vai entender. Pegaram um serviço mas junto. aí a gente vai chegar nesse seu ponto aí. Fizemos a obra. No decorrer da obra, fomos criando credibilidade. Aquela cara estranha da cliente já começou a sair um sorriso. E esse foi até o nosso termômetro. Bruno, tá melhorando, ela tá sorrindo. 2 dias atrás ela nem sorria, agora ela tá sorrindo. E graças a Deus no final... porque era um dia de obra. Era um dia, né? Graças a Deus no final ela ficou satisfeita, feliz. Mas por que eu toquei esse assunto? Porque nesse dia estávamos eu e Bruno lá sentado no bar, lá perto de casa. E a gente estava debatendo sobre isso. Nossa, lembra daquela obra que a gente fez aqui? A gente estava em frente ao prédio na qual tinha saído a nossa oficina. E a gente estava comentando justamente sobre isso. E ele, no decorrer dessa conversa, ele falou assim, cara, eu tenho uma coisa para falar para você, vou contar uma coisa minha aqui. E, cara, porque
sei lá, eu queria saber da sua opinião sobre isso. Cara, tem uma menina... Cara, a gente se conheceu num curso que a gente fez e bate muito a minha filosofia de trabalho com a dela. Só que se eu fosse chamar uma pessoa para ser sócia, seria ela, mas eu acho que ela não vai aceitar, não. Eu falei, cara, você só tem uma forma de descobrir isso falando com ela, não foi? Lembra? Caramba! Para você ver como é que conspiram as coisas. A gente estava numa coisa que a gente fez há tempo, relembrando, de repente a gente terminou nesse assunto. E justamente isso que você falou agora. E você motivou ele a falar, cara, pergunta. Não tá garantido. Sim. Então vai lá e pergunta ela. Você vai saber a resposta se você perguntar a ela. Aí ele, o Bruno, do jeito que você sabe. E eu acho que, não sei. pensou e graças a Deus ele perguntou. Ele foi lá e perguntou. Eu te contei isso, eu ainda demorei uns 6 meses, eu acho que pra te falar. Ele tava a gente tentava marcar uma reunião, um café, alguma coisa, porque eu queria... Isso é o tipo de conversa que a gente deveria ter feito pessoalmente. Só que a gente não conseguia, os nossos horários não casavam. Foi final de ano, verão. Então, sim, assim, verdade. Quando ele podia, eu não podia. Quando eu podia, ele não podia. Aí eu ainda viajei e ele, que a gente precisa se encontrar para conversar. Eu falei, beleza. A gente até conversava por telefone, mas pessoalmente a gente não estava conseguindo. E aí chegou uma hora que eu falei que ele falou assim, acho que era umas, 9h30 da noite. Já. Foi bem tarde. Assim, caraca, Gisele, preciso falar contigo. A gente pode fazer uma chamada de vídeo? Eu falei, pode. Vambora. E aí foi legal, porque eu lembro que você falou assim, então, aí deu uma rodeada normal. E tal. Eu falei assim, cara, será que aconteceu alguma coisa? Não é possível. A Gisele já preocupada. Eu já preocupada, né? Eu falei, caramba, o que será que aconteceu? E aí ele falou isso, né? Falou que queria, né? Pensou na gente fazer uma sociedade e tal, mas que eu conversasse primeiro com o Pet para ver o que ele achava. Eu falei assim... eu fui cheio de dedo, Cheio de dedo. Eu falei, eu vou jogar para ela e vou pedir para ela pensar, para ela refletir. Sei lá, daqui a uma semana ela me dá a resposta. Aí eu pra ele, não, é sim, o Pet concorda. Aí eu falei, já tinha conversado isso com ele, cara. Eu queria muito... Se eu fosse sócia de alguém, seria sua, porque a gente tem muito a agregar, né? Assim, a gente pensa parecido e eu acho que a gente junto vai potencializar. E aí, a gente já começou a elaborar como é que a gente vai fazer. Não sei. Aí o negócio aconteceu tão rápido. E a nossa ideia inicial era para a gente estudar, avaliar, né? Levantar as coisas que tinha na empresa e tudo para começar daqui a, 6 meses. Aí uma semana depois... Corta, uma semana depois, então, gente. Estamos anunciando a fusão. Já estava reunindo a equipe, enfim, a gente já tinha conversado, a gente tinha marcado um almoço, um jantar, né? Para conversar pessoalmente sobre isso, e conversamos, enfim. E logo depois... Isso aí. Veio o abençoado do nosso amigo, que, só veio somar e acrescentar aí nessa nossa jornada, né? Eu lembro que você falou também, cara, vou te apresentar uma pessoa. Porque, já tinha feito a fusão contigo, eu falei, agora para trazer o Gustavo, eu preciso que a Gisele conheça antes, para ver se ela aprova e tudo mais, para depois não gerar expectativa nele também. Né? Aí a gente foi fazer aí agora cerveja, pessoalmente, né? Vamos tomar cerveja. E aí a gente tomando a cerveja era só para conhecer, e aí acabou já conversando sobre... Já fazendo planos, e vamos embora, e vamos fazer, vamos acontecer. O Gustavo se animou e pronto. Caraca, eu nunca, sendo bem sincero, eu não imaginava, né? Até porque eu já estava percorrendo um outro ramo, mas a gente sempre tinha essa conversa. Vira e mexe, a gente descia, batia um papo, falava sobre problemas. No caso de vocês, eram problemas da mesma área, dois empreendedores. Eu não, já estava no lado CLT, mas passava pela mesma dor. Entendeu? Quando vocês vieram com essa proposta, eu falei, rapaz, meu irmão, eles são dois doidos querendo me enfiar nesse negócio. Caraca. E eu mais doido ainda, né? Querendo aceitar. Aceitando, Caraca, caramba. Aí foi quando eu falei, conversa com sua esposa. Isso aí. Né? Aí cheguei lá, eu falei assim, vou escutar o que o Bruno tá falando. O Bruno é um cara mais consciente, eu sou doido, o Bruno já é um cara mais consciente, Gisele também. E quando eu fui lá, quero mandar até um beijo, Rosiane. O amor é lindo, né? Amor, tô pensando em fazer isso. Ela, ué, tá esperando o quê? Vai logo. Falei, quê? Vai lá, liga. Falei,
Não deu outra. Liguei para vocês de volta, falei, galera, tô Bora. junto nessa missão. Tô dentro. E graças a Deus tudo dando certo, tudo fluindo. E é legal, assim, porque, gente, esse foi, assim, o nosso começo, né? E de lá pra cá... Não, nosso começo não, depois de uns 8 anos aí. Não, começo que eu digo, sim, nós três Nós juntos. três juntos, isso. Nós A três fusão. juntos. E assim, até fica a dica, né, para outros empreendedores, assim, eu não sou contra, né? Claro, você quer tocar o seu negócio sozinho, beleza, tem gente que toca até bem. Mas assim, se você tiver pessoas de confiança, vale muito a pena. Porque assim, sozinho é muito pesado. É muito difícil. E quando você encontra pessoas que estão ali para... Eu costumo fazer a analogia da âncora e do balão, né? Isso vale até para qualquer relacionamento. Se a pessoa que está do seu lado é âncora, cara, vai te arrastar para baixo, não tem o que você faça para conseguir sair daquilo. E quando a pessoa é balão, você só cresce. E eu vou acrescentar até mais, que eu acho que assim, eu acho o fundamental dessa fusão aqui é o propósito. Sim. O nosso... Aqui a gente olha um para o outro, no nosso dia a dia, quando tem que tomar uma decisão, dificilmente vai ter uma divergência. Tem pensamentos assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas o propósito... Normal de qualquer sociedade. Sim, assim, a história de vida, aquilo que busca, fazer um trabalho sério, não se deixar levar por má influência, isso conta muito. Você, digamos assim, eu acho que é fundamental para o time fluir. Eu vou dizer que é um entrosamento. Sim. Esse eu acho que é fundamental nessa... Não, e é muito legal, assim, nossa missão. Porque às vezes, assim, cara, um tá pensando uma coisa, outro tá pensando outra e tal, vamos reunir, vamos falar não sei o quê, e no final das contas a gente... então tá, vamos fazer tal coisa. E vai, e flui, Sim, né? flui, acontece. E também quando não dá certo, a gente, caramba, isso aqui não funcionou não, vamos mudar de rumo. Porque, assim, são decisões o tempo todo, né? O empreendedor, eu acho cara, que isso é fundamental, todo que dia. torna o Todo diferencial daquele... Eu tinha um problema sério do... Começou o Fantástico, meu Deus, amanhã, caramba, segunda, tem um problema. Verdade. Hoje começou o Fantástico, amanhã tem, meu irmão, vambora. Pra cima, a motivação tá lá em Isso aí, cima, ó. né? Verdade. E eu acho que isso é qualidade de vida, entendeu? Falar que a missão é fácil, não é. É difícil, a gente tem que ir lá com uma série de problemas, porém, flui pela forma que é. Sim. E isso são coisas que não tem preço e agrega muito. E a experiência, né? Cara, eu penso assim, parece que o tempo, ele é muito mais acelerado, assim. Eu vejo que, sei lá, vamos dizer, esse ano, parece que a gente viveu tanta coisa nesse ano, que parece que foram 5, sei lá. 5 em um só, né? Em um só. É verdade. É muita coisa, é muita mudança, muita decisão. A mente não para um segundo. Né? Tipo, 4 horas da manhã, pá! Começa. Então, assim, mas é uma coisa que nos dá prazer. Sim, né? Não quer exatamente. dizer que todo mundo tem que ter esse pensamento, nem todo mundo vai ter essa motivação do lado de ser empreendedor, né? Mas, assim, no nosso caso, eu acho que é uma coisa que nos motiva, né? Nos leva à frente. Acho que não tem satisfação maior do que você ver a empresa crescendo, mas no sentido, assim, tipo, olha quantas famílias a gente já está abençoando. Sim. Olha quantos atendimentos que a gente fez, que a gente sabe, assim, o cliente ficou satisfeito, cara, que legal. Sim. Isso nos motiva, né? Eu acho que de cliente, de colaborador, sensacional. Eu acho que isso envolve muita responsabilidade da pessoa, sabe? Eu já fui CLT também, já passei por 5 empresas e eu sempre fui muito responsável com o meu trabalho, né? Acho que de todas as empresas que eu passei, eu sempre tive a responsabilidade ali em primeiro lugar, de não faltar, de chegar no horário, de cumprir com o combinado, fazer as coisas que tem que ser feito, entregar, enfim. Hoje em dia isso é raro, né? Hoje é raro. E eu percebo que hoje em dia esse desejo de empreender, muita gente tem, né, esse desejo, quero empreender, quero trabalhar por conta própria, o pessoal às vezes tem uma visão de que, vou empreender, vou ficar rico. Cara, vou trabalhar menos. Vou trabalhar menos. Deixa a pessoa descobrir. Se aventurar. Mas às vezes a pessoa não tem nem responsabilidade para isso. Sim, ela está num cargo, trabalhando numa empresa como CLT, e ela não tem a responsabilidade ali para cumprir
com combinado, né? Cumprir com a demanda que ela tem na empresa, né? Como é que ela vai empreender? Como é que ela vai atender um cliente e chegar no horário? Sim. Né? Cumprir com um combinado ali com o cliente. Se no CLT que ele está tendo a oportunidade de desenvolver essa responsabilidade, né? Ele não está É muito interessante você falar isso, o cara. senso de entregar o a mais, né? O senso de entregar a responsabilidade de consigo próprio, que a gente bate... Eu bato muito nessa tecla, que é a questão seguinte, rapaz, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu vou exercer, independente do cargo ou posição. Se eu sou o comprador, eu tenho que buscar fazer aquilo melhor, não só pela empresa, por mim. É porque as pessoas acham que assim, não, vendedor. Eu não sou vendedor. Cara, todo mundo é vendedor. Todo mundo. Você, como CLT, você está vendendo, você está se vendendo. Você quando vai fazer uma entrevista de emprego, você está se vendendo ali como candidato. Sim. Né? O melhor candidato, o candidato que soubesse vender melhor, ele vai ser contratado. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você participa de uma entrevista, você sabe vender. Se você passou para uma vaga de emprego, você sabe vender. Né? Esse negócio de que eu não sirvo para venda, cara, não existe. Não, e assim, é interessante também a gente falar um pouco sobre a parte do mercado, né? A gente enfrenta alguns desafios, porque a gente sabe que hoje em dia, quem instala um ar-condicionado, muitas vezes assim, vou lá instalar na residência, é um split Raiol, 9.000 BTUs. Então, se eu colocar lá, se eu fizer a ligação do cobre, liberar o gás, a máquina vai gelar. Ponto. Se não tiver vazamento, ele conseguir fazer uma flange sem vazamento, vai gelar e tal. O cara não teve estudo, não tem dinheiro para as ferramentas principais, né? Não tem uma bomba de vácuo. Então, ele vai jogar o preço lá embaixo e vai instalar. Só que o ar vai gelar até um certo ponto. Porque se tiver vazamento, aos pouquinhos aquele gás vai saindo e acabou, vai parar de gelar. Ou, pior, o cara faz a instalação, não dá o vácuo e a máquina não tem o desempenho que deveria, gasta muito mais energia. Enfim, o desafio é você concorrer, na verdade, com pessoas que não são tão profissionais assim, mas estão ali querendo ganhar o dinheirinho deles, né? E você ter que reeducar o cliente, porque assim, o que eu mais escutei nesse tempo todo é o cliente falar assim, já aconteceu muito, ligar para a empresa e falar assim, quanto que é a carga de gás? Aí, mas por que você quer dar carga de gás? Eu dou sempre. O técnico que vinha aqui sempre fazia isso. Então, são coisas assim que a população foi mal educada por maus profissionais. Isso. E eles discutiram. Gente, teve cliente que discutiu comigo no telefone. Eu falei assim, então, deixa eu te explicar. Não há necessidade de ficar colocando gás. O sistema é um sistema fechado e o gás não tem que vazar. Se está vazando, não é porque o equipamento está muito velho e deteriorou ali, estava com vazamento, ou foi feita a conexão errada. Falta de fluido e vazamento. Não, minha filha, olha só, me fala logo quanto que é o valor, eu quero pagar a carga de gás, você não quer vender, não? Eu estou te explicando que, você não quer vender, pum, desligou na minha cara. Eu falei, caralho. Sim. Então, assim, é difícil, cara. Eu volto a falar aí da educação. Né? Os nossos próprios clientes, como eu falei, é uma questão cultural. Os nossos próprios clientes, eles não são educados. Né? Até você falando sobre as boas práticas de refrigeração, óbvio, claro, tem alguns clientes que eles são bem conscientes do que eles estão contratando, então sabe que o sistema deve ser pressurizado com nitrogênio, que a solda deve ser feita com nitrogênio passante, que o vácuo deve atingir abaixo de 500 microns estabilizado, né? Que os cabos de comunicação, alimentação elétrica tem que estar lá com os terminais, tem que estar com ponto de aterramento, tem que estar com os cabos bem dimensionados, um disjuntor separado para cada equipamento, né? Mas tem outros clientes que não têm essas informações e, enfim, não se preocupa com isso. Ainda tem o pior, que é o equipamento funcionando em excelência. Entendeu? Quer cobrar excelência naquilo, porém não quer... Quer pagar R$200. Não, seguir o processo, simplesmente respeitar o processo. E eu acho que aí entra a venda. Né? É você munir o cliente de informações, é você educar o cliente,
que você vai estar ajudando ele a comprar o que ele realmente precisa. É. Né? E não ele, por si só, achar que precisa de uma carga de gás, achar que precisa de, sei lá, um reparo, uma limpeza de filtro, que o equipamento vai voltar a funcionar. Sim, eu já consegui reverter muitos casos do cliente realmente ouvir e falar: nossa, não sabia disso, então quer dizer que eu fui enganada? Por aí. Sim. Entendeu? Então, assim, muitos clientes assim ouvem e, né, começam a fazer da forma correta e tal. Só que é complicado, porque assim, principalmente a empresa ela tem ali um monte de custo, a gente sabe, a gente tem empresa. Né? Então você vai às vezes num cliente corporativo e ele está tentando economizar em tudo. Então se a gente não explica que ali o custo da manutenção vai ser X, porque a gente vai fazer isso, aquilo, ele vai comparar com um cara que é autônomo lá, MEI, e não vai querer fechar, entendeu? Fora a parte da empresa, não só isso que o Bruno mencionou, mas tem a nossa parte da questão do treinamento. Explica o cliente a necessidade do vácuo e explica o colaborador, tecnicamente, o que aquilo ali vai influenciar. Como aquele treinamento que o Bruno até ministrou, esse treinamento sobre o vácuo, quando a gente chegou diante dos nossos próprios colaboradores e perguntou a importância, o porquê, sabia. E foi assim, eu acho que naquele dia agregou muito à empresa. Teve o ensinamento técnico e ali você, vamos dizer, você dá confiança para o seu colaborador para exercer aquilo. E aí a gente vai voltar no que você falou. Poxa, no momento que eu fui empreender e queria que o meu técnico entregasse aquilo que você praticava. Sim. Qual é a forma que a gente tem hoje fazendo isso? É através disso, de treinamentos da nossa equipe. E isso tudo gera um custo que a gente, muitos não entendem. Sim, Entendeu? É um investimento alto. Não é que o ar-condicionado hoje que foi instalado e está funcionando, que ele está dentro do padrão, atendendo às especificações que o fabricante pede. Há uma série de processos, uma série de fatores que é a ser considerado. Até só para complementar esse assunto anterior da carga de gás, que eu costumo muito falar com os clientes, e isso é até importante para ficar como dica registrada aqui. A famosa carga de gás, né? Que todo ano o cliente quer comprar aquela carga de gás. Veja bem, a gente tem um sistema, agora mudando um pouco do foco, né, do ar-condicionado, mas vamos falar do carro, né? No carro, a gente consegue adaptar um sistema de GNV, né? No qual a gente tem um cilindro e esse cilindro ele abastece o motor, né, para fazer lá a combustão. Aquele cilindro, quando a gente dá a carga de gás, quando a gente enche o cilindro, aquele gás ele é consumível, né? Ou seja, com o tempo, aquele gás vai indo para o motor para fazer o processo de combustão. Uhum. O sistema de refrigeração de ar-condicionado, a gente diz que é um sistema hermético, ou seja, ele é um sistema fechado. Tá? Então, o gás que está ali dentro ele não é consumível para o equipamento funcionar. Ou seja, eu não preciso ficar dando carga de gás para ele funcionar. Porque se eu precisar da carga de gás é porque o sistema está com vazamento. Sim. E se está com vazamento, a gente precisa fazer um teste de estanqueidade, achar o vazamento, corrigir o vazamento para depois dar a carga de gás. Perfeito. Correto? Então, eu sempre passo essa visão para o cliente para ele entender que o sistema ele não consome aquele gás. Né? O compressor, o gás fica circulando. O gás ele fica sistema. circulando ali e vai durar aí a vida útil do equipamento. Né? Diferente já de um sistema GNV, né? Que a gente precisa ficar abastecendo, né, o carro. Perfeita analogia. Legal, uma outra coisa também que me ajudou muito a esclarecer assim, para os clientes é o seguinte, porque assim, se você... O ar de janela, o que acontece no ar de janela? Ele vem já pronto, ele vem já de fábrica com a tubulação ligando a condensadora e a evaporadora. O que é o split? O split, né, no inglês, é separar. Então, você separa no ar de janela a evaporadora da condensadora. Só que quando você separa, os aparelhos não estão interligados. Sim. O que liga um no outro? É a tubulação de cobre. A mesma tubulação de cobre que tem no ar de janela. Exatamente. Só que a diferença é que você coloca um ser humaninho lá para fazer essa conexão na condensadora e na evaporadora. Aí está o problema. Porque quando ele não tem instrução suficiente, ele não sabe que para fazer uma flange ele precisa ter uma quantidade X de milímetros para poder fazer e a porca ali prender e não vazar.
E melhor, fazer um teste de estanqueidade para ver Não se segue realmente os não processos. ficou um microvazamento, porque às vezes o microvazamento demora meses para perder o fluido. Sim. Então, assim, você... muitas vezes eu passo isso para o cliente, que eu falo assim, ó, o problema é que quando separou o split, tem o ser humano que vai fazer a ligação. Se o ser humano não está apto para fazer isso, ele vai ocorrer um vazamento. Se ele não faz vácuo no sistema, além do vazamento, vai misturar a umidade com gás, a máquina não vai render o suficiente, pode voltar líquido para o compressor. Aí você vê compressor que era para durar 10, 15 anos, durando 3. Aumento é o que mais tem. A eficiência energética que você Gasta mais energia. Moral da história, no final, o cliente está pagando mais caro Sim. do que... Sim, porque o ar que ele poderia estar ali muito tempo com ele vai acabar antes. Eu canso de pegar cliente, 3 anos de compressor estourado. Aí não faz higienização, não faz a manutenção preventiva. Porque muitos fabricantes dão lá, sei lá, 5 anos de garantia. Mas, pô, mediante... É igual o carro, mediante uma manutenção. Né? O seu carro, se você não vai levar lá nas manutenções, pode ter certeza que ele vai dar problema muito antes do que se você fizer as manutenções. O ar-condicionado é uma máquina. Eu já peguei cliente assim, com máquinas assim, usando 7 anos seguidos, e aí, minha máquina não está gelando como antigamente. Assim, quando foi a sua última higienização? Nunca fiz, não. Quando você abre o equipamento, ele está coberto de sujeira, de fungo, ácaros, bactérias. Como é que eu falei, meu senhor, não sei como 7 anos ele ainda está gelando alguma coisa. Milagre. Já tá ali, ó, verdadeiro milagre. pedindo Tá socorro. Tá na fé, entendeu? Eu não sabia que tinha que higienizar. Gente, é uma máquina. Sim. Entendeu? Então, citando esse que você mencionou sobre o ar-condicionado, é bom, vou pedir até para o Bruno falar a questão da polêmica do multi, que quando a gente vai instalar o multi, não, pelo amor de Deus, isso é terrível. É uma condensadora Mais só ligado para várias evaporadoras e se parar, vai parar tudo. Mais uma que o técnico que não sabe instalar um multi fica ensinando errado para os clientes. A gente escuta aí do mercado, né, dos técnicos, até mesmo de equipamento inverter, que equipamento inverter não presta, que equipamento multi-split, se parar uma condensadora, vai parar a casa inteira, né? VRF, enfim. E na prática a gente tem clientes aí que é extremamente importante ter o ar-condicionado, depende do ar-condicionado para ter o negócio dele, né, para estar rodando com o negócio dele ali. E o ar-condicionado é um VRF, é um multi, enfim, são equipamentos ali com tecnologia que se parar vai causar um grande problema, né? Só que qual é a diferença? A diferença é que esses clientes eles têm uma instalação bem feita. Sim. Né? O equipamento, assim como o equipamento de ar-condicionado, de multi, de VRF, assim como um carro, ele não foi feito para ficar dando problema para parar, né? Não faz o menor sentido, aliás. Não faz o menor sentido. Se fosse assim, como eu faço essas comparações, né? O carro teria 2 motores, porque e se parar um? Vai ter o outro. Né? Mas não tem. Detalhe que o cara tem um motor só no carro e vai do Rio a São Paulo. Exatamente. Você vai do Rio a São Paulo e você tem um risco. E se o carro parar, te deixar no meio da estrada, como é que você vai fazer? Né? A mesma coisa o ar-condicionado. Mas o quê? Para garantir que o carro não pare, você faz as revisões, faz as manutenções, verifica, leva no mecânico, né, para você conseguir fazer uma viagem. A mesma coisa um equipamento, que não é diferente, seja um convencional, um inverter, um multi, um VRF, um chiller, o que seja, você tem que ter um profissional ali capacitado para estar cuidando do seu sistema. E outra coisa, sai muito mais barato você ter um profissional ali fazendo as manutenções do que você corrigir problemas. Né? Gente, exatamente. É muito. Exatamente. A gente mas tá falando isso porque quer vender contrato de manutenção. Cara, é infinitamente mais barato você ter um cuidado com o aparelho do que ficar corrigindo o problema. Né? Fora a questão da qualidade do ar. Porque, não, eu não faço manutenção, não higienizo. O ar-condicionado não renova o ar do ambiente. Exatamente. Como as pessoas pensam. Arquitetos, engenheiros, eu já falei com arquitetos e engenheiros quando eu falo assim, então, o ar-condicionado ele não renova o ar do ambiente, ele puxa o próprio ar e empurra. Faz apenas a troca de quente calor. E empurra frio. Sobre questão, renova sim. Sobre essa questão de renovação de ar,
fui fazer uma visita técnica com o Bruno, não sei se ele lembra, que a gente sabe que o Bruno tem aquele problema de memória. Não sei se o Bruno lembra, a gente estava dentro de um ambiente com um cliente, e o cliente falou assim, poxa, eu queria mudar a posição desse ar-condicionado. Aí a gente, por quê? Não, porque o que acontece? Ali no lado tem um restaurante. Então ele tá chupando o ar lá de fora, cheio de gordura, cheio de luz, e aqui fica tudo. Tá vindo aqui para dentro, Mas falou assim, com aquela convicção, né? Aquele cheiro, né, do restaurante, ele entra na condensadora, passa por dentro da tubulação, sai lá no evaporador. Aí eu olhei na cabeça dele era isso. Olhei pro Bruno, o Bruno olhou pra mim, eu falei, rapaz, esse ar-condicionado é no irmão dos States. Como é que você fala pro cliente agora? Então, não é bem assim. Não, mas foi aí, eu falei assim, rapaz, essa bola eu vou tocar pro Bruno. Bruno, explica aí pro rapaz aí o que tá acontecendo. Aí o Bruno lá... eu bati um papo com ele na maior paciência, expliquei como é que funciona o ar-condicionado, né? Expliquei como funciona lá a condensadora, falei que a troca térmica, né? A retirada do calor do ambiente não era assim, era feito através do fluido refrigerante, pelo processo de refrigeração e tudo mais, enfim. E claro, né? Poxa, provavelmente o cheiro estava vindo pela porta, claro, sim, a evaporadora está ali e está expandindo. Suga o ar do ambiente e devolve. Sim, aí, mas só que o cheiro estava vindo exatamente da porta, que não tinha uma cortina de ar, ou eu não lembro no momento, mas eu acredito que não tinha cortina de ar. Então, o cheiro estava vindo por ali, num equipamento piso-teto, que tem uma vazão considerável, estava expandindo por toda a loja. Aí ele olhou pra gente e falou, rapaz, eu jurava que isso vinha lá de fora. Gente, é assim, assustador. Eu já até faço a pergunta já, sabendo o que eu vou ouvir. Mas eu sempre faço a pergunta. Cara, se me apresenta um arquiteto, me apresenta um engenheiro, que não seja, né, da área de refrigeração, eu dou um jeito de comentar assim, porque assim, aqui não... o ar aqui é o ar do ambiente, né? O ar-condicionado não renova o ar. Como assim não renova o ar? O oxigênio não vem, o ar não vem lá de fora? Não. Cara, as pessoas não sabem disso. Exatamente. E aí o que acontece? O aparelho ele puxa o ar do ambiente, óbvio, a poeira, as partículas, você está resfriado, você espirrou, o ar-condicionado vai lá e puxa. O filtro ele tem uma capacidade até um certo ponto. Chega uma hora que não dá mais. Sim. E aí ele vai e empurra aquele vento. Só a diferença é que ele vem frio, mas é o mesmo ar do ambiente. Sim. E aí fica ali aquela proliferação, né? Fora que a condensação da água na bandeja da máquina vai formando aquela gosma linda, né? Que dá um nojo. Quando você abre horrorosa, coisa horrorosa. Aquela gosma que entupe o dreno. Sim. Aí cheio de fungos. O Gustavo já até vomitou uma vez. Aquela coisa horrorosa. É nojento? Sim, é nojento. Eu sei porque, assim, eu já meti a mão. Eu já fiz várias higienizações. A fase lá de comecinho. Aqui não é só... Antes de empreender, tem muita história. Tem muita história. Então, porque não falta história. Já teve casos de funcionário que falou assim, eu não vou pegar nisso não. Ah, não? Daqui. Sim, não vai obrigar. Sim. Beleza, sim. Eu pego. Sim. Entendeu? Não consigo carregar um ACJ, não? Daqui. Eu malho para isso, filho. Então, assim, eu acho que é complicado, né? Passa tudo por uma questão de educação, reeducação do cliente, porque ele não tem culpa, muitas vezes. Né? Ele escuta, né? Coisa dos... Pô, o cara tá lá, ele é técnico, ele trabalha com isso, a pessoa é leiga, vai acreditar. Eu parto do princípio seguinte, a partir do momento que o cliente vem em busca de um projeto de climatização, ele está, contratando uma empresa que vai entregar dentro dos padrões e normas. Então, a empresa tem que instruir o cliente a todo o processo. Sim. Entendeu? Eu já falei diversas vezes, isso é um assunto bem polêmico, quando eu falo que 95% das pessoas não sabem usar o ar-condicionado. Né? E a galera fica, o quê? Eu falei, não sabe. A primeira pergunta que eu faço, você chega em casa, né? Qual é a temperatura de conforto que você gosta? 18. Né? Não. Não, isso aí. 23, 24. Tá. Né? Entendi. Aí você chegou em casa, tá um calor de verão. Qual é a temperatura que você vai ajustar no controle remoto para ele, para ligar ele? Vou botar no mínimo, vou botar no 17, 18.
né? Só que, cara, ninguém aguenta ficar num ambiente a 18 graus, a 17 graus. Todo mundo que tiver num ambiente assim vai se sentir desconfortável. Sim. Só que a pessoa tem a ilusão de que a máquina vai refrigerar mais rápido colocando no 17, 18 graus. Né? Todo mundo faz isso. E não é, cara. Não é. Sim. E aí, quando eu paro para explicar, eu tenho que comparar um ambiente com outro. Um ambiente a 18, outro a 23. Quando ambos chegarem a 23, essa máquina aqui que está setada a 23, ela vai manter 23. Essa aqui, como está setada a 18, ela vai continuar trabalhando para quê? Para baixar mais a temperatura. E aí você Mas eles vão chegar no mesmo tempo, só que essa aqui você vai gastar mais energia. Exatamente. Exatamente. E depois fala, minha conta, pelo amor de Deus, ar-condicionado é complicado, que muita luz. E... Outra coisa também que é muito assim, cara, eu vejo demais isso, né? Principalmente no mundo corporativo. Óbvio, o empreendedor quer, eu quero mais barato, quero... Quer economizar. Economizar e tal, beleza. Mas vamos lá. Será que um sistema com uma tecnologia diferenciada, como você mesmo falou, o fabricante ele não faz uma tecnologia mais avançada para ser prejudicial. Sim. Né? É um pouco mais caro o equipamento, beleza. Mas a longo prazo, ele se paga? Entendeu? Tem a questão também da responsabilidade, né? Hoje em dia os equipamentos eles estão super tecnológicos, gastando muito menos energia, com gás ecológico. Então, assim, às vezes assim, a conta que ele faz ali do momento não reflete numa economia real. Sim. Sim. Então, assim, é um outro problema que a gente enfrenta para mostrar para ele. Olha só, se você faz um projeto, a polêmica do projeto, né? Não, mas para que projeto? Eu fiz o cálculo aqui, ó, no site tem tantos metros quadrados, aqui é uma máquina de X BTUs e tal. Só que são tantas variáveis, né? E aí, muitas vezes, naquela de economizar ali no início da obra e tal... Não, e a questão do subdimensionamento ou superdimensionamento. Sim, No sim. superdimensionamento, você vou botar mais aqui para gelar para caramba. Você vai gastar mais energia. E mais caro é o equipamento. E no subdimensionamento, você fez toda uma obra, passou infra e aquele aparelho não consegue suprir a necessidade, porque às vezes tem muito vidro que troca com o ambiente, tem muitas pessoas ali que vão frequentar o local, equipamentos que emitem calor. Então, assim... não, eu não quero pagar o projeto. Beleza, mas você vai ter um prejuízo muito maior do que se você pagasse o projeto. Hoje mesmo a gente teve um exemplo. Eu e o Bruno estava almoçando num restaurante, tinha um equipamento que estava instalado de forma inadequada, a ponto do que, se colocasse na temperatura que seria ideal para dar o conforto, não teria o conforto porque a vazão que esse equipamento proporciona incomodaria cliente de determinado setor. Então, o que fizeram? Diminuíram a vazão e aumentaram a temperatura. Consequentemente, a gente que estava sentado numa outra ponta... Estava sentindo calor. Ou seja... Má distribuição. Não, e aí você tá indo num restaurante para almoçar. Você está pagando e está buscando conforto. Sim. E passar por essa situação, se você for para analisar, olha o prejuízo do cliente. Nesse momento, eu tenho certeza que nesse momento ele procurou o mais barato, não pesquisou, foi naquela situação e hoje está passando por aquilo ali. E agora, para consertar aquilo ali, vai sair muito mais caro. Sim. Entendeu? Não, então, a importância do... É até importante falar que para esses tipos de cliente, a gente oferece o trabalho de consultoria. Né? A gente consegue analisar o equipamento do cliente, né? Fazer um estudo de payback e mostrar para ele, olha, com esse sistema aqui que a gente está propondo, você vai gastar um pouco mais, mas em tanto tempo essa diferença de valor ela vai se pagar em 2 anos, em 3 anos, e você vai começar a economizar. Já tive clientes aqui de fazer esse tipo de estudo, que o cara ao longo de 10 anos ia deixar de gastar um consumo de energia 1.043.000. Olha aí. É muita diferença. Tocando nesse ponto aí, que eu sou ciente desse cliente que ele falou, uma coisa que a gente queria abordar aí, que é até o nosso, digamos assim, nosso nicho, nosso carro-chefe. Vamos falar um pouquinho sobre um tipo de equipamento que a gente está, assim, eu falo no nome da Climate Air, que a gente está tendo, assim, um retorno satisfatório, que é o equipamento VRF, VRV. Sim. Entendeu?
Aproveitando esse gancho aí, Bruno, vamos dar mais detalhes sobre esse caso aí, que a gente tem é um caso de sucesso para a gente, né? Sim. Então, para muitos que não sabem, né, o que é um sistema VRF, o VRV, volume ou fluxo de refrigerante variável, né? Nada mais é do que, imagina um sistema multi-split, né, só que um sistema mais robusto, no qual, através de um conjunto de condensadores, eu consigo conectar até 64 evaporadoras, né? E as evaporadoras, eu tenho para mais de 20 modelos, né, de equipamentos, de diversos fabricantes. Hoje a maioria dos fabricantes já trabalham com essa linha, né? Então, é um tipo de equipamento que, assim, infelizmente o cliente ele não consegue comprar numas Casas Bahias, na internet, porque é um trabalho mesmo de engenharia, né? O técnico tem que ir lá avaliar, o engenheiro precisa ir lá avaliar, né? Entender o local, fazer o estudo, selecionar os tipos de equipamento de acordo com o gosto do cliente, fazer o cálculo de carga térmica, que é super importante, né? E aí sim montar um fluxograma, né, dentro do software do fabricante, né, que o cliente mais se identificar ali ou que for mais adequado para aquele estabelecimento. E aí, com esse fluxograma, a gente consegue fazer a cotação do equipamento e passar uma proposta de serviço junto com a cotação do equipamento para o cliente, entendeu? Mas, assim, hoje, vou dizer que é a realidade no mercado, esse sistema, né? Hoje está crescendo muito, de uns anos para cá, né? Subiu bastante a demanda, tanto de instalação como de manutenção. Hoje a gente tem diversos clientes aí, né, que estão fazendo uso desse sistema. Casa de alto padrão não tem como. Não tem como. Não tem como usar aquilo esse que ele sistema. entrega é sensacional. Vista a obra agora que nós entregamos, né, numa casa de alto padrão, enfim, está valorizando muito mais o imóvel do cliente com esse sistema do que ele colocar lá 3 equipamentos espalhados pela casa dele, causando aquela Entrega a poluição. verdadeira engenharia em climatização, que é o conforto. Você não tem a questão de aquela vazão onde causa incômodo. Você chega no setor, inclusive essa semana a gente estava fazendo o evento teste do equipamento, você está assim, super confortável, você está dentro do... E dá uma flexibilidade absurda para o arquiteto. Sim. Porque, imagina, o arquiteto faz um baita de um ambiente ali, né? Uma sala maravilhosa, um quarto maravilhoso. Todo e tá decorado, aquele aparelho ali, tá raiol no meio da parede. Estragando todo a o decoração. trabalho dele, né? Já teve um caso de um cliente que ele queria utilizar o ambiente todo era uma biblioteca que ele ia fazer naquele cômodo. E ele não queria o raiol, né, que aquele fica na parede. Ele queria usar tudo como estante. Aí eu falei, cassete de uma via. O ambiente era pequeno e tal, porque fica no teto, entendeu? Então não vai atrapalhar a mobília. Sim. Então, assim, o VRF, o VRV, né, ele te dá opções inúmeras, assim. Para o arquiteto é maravilhoso, para o cliente também, porque não fica aquele monte de condensador espalhado pela casa. Exatamente, imagina uma casa de alto padrão poluída visualmente com aquele monte de condensador. O silêncio, a economia. Para o cliente alto padrão, ele já tem esse nível de exigência, né? De querer ter um equipamento silencioso, porque ele tem a sensibilidade com relação à acústica, né? Ele quer um equipamento econômico, ele quer um equipamento moderno, um ambiente clean. Então ele já tem esse nível de exigência que ele, ao entrar num imóvel, ir para um imóvel, ele quer um sistema também melhorado. Ele já sabe o que é um split individual e o que é um VRF, um VRV. Fora que assim, 1 metro quadrado, né? De uma residência no alto padrão é muito caro. Então, com um aparelho ali de... Qual o tamanho ali daquela condensadora? Sei lá, 1,20 por 1. 1,20 por 1, beleza, está ocupando um espacinho ali daquela casa. Agora coloca ali, lá foram quantas evaporadoras? Mais de 10, Lá foram 11. 11 evaporadoras. Aí tu imagina, 11 condensadores ali. Quanto espaço que ele vai ocupar? Um espaço enorme, uma poluição visual. Então, não consigo conceber isso. É uma desvalorização do imóvel, porque se você tem a poluição visual, você automaticamente desvaloriza também o seu imóvel na hora de uma venda. Exato. E a flexibilidade para o arquiteto é maravilhosa, porque assim, num ambiente maior, numa sala de jantar e tal, você coloca lá um aparelho dutado, né? Vai sair ali pelas grelhas e tal, lindo, clean.
Já num escritório, você pode botar um arraiol, um cassete de uma via. Isso foi um fator determinante quando eu falei sobre a questão da valorização do imóvel, né? Porque foi uma coisa que chamou muita atenção do cliente. Né? Pois esse cliente, ele comprou esse imóvel e reformou, né? Também com a intenção de, se aparecer alguém interessado, vender. Sim. Né? E quando ele viu a diferença do equipamento, tinha uma diferença, né, razoável. Né? Não era nem tão expressiva assim. Mas ele enxergou o valor, porque ele sabe que se ele for vender para um cliente alto padrão, o cliente alto padrão ele conhece, sabe o que é um sistema VRF. Né? Ele sabe valorizar. que ali tem um valor agregado dentro daquela casa por ter instalado o sistema VRF. Então, eu conversando com ele, fazendo a venda, eu mostrei para ele que não vai ser um custo, vai ser um investimento para sua residência. Né? Sim. E aí ele gostou, enfim... eu vou falar até um pouco agora fechando. até da parte da empresa, que para mim na reunião que nós tivemos, quando a gente apresentou o equipamento, a satisfação do cliente em tipo, poxa, vocês entregaram uma coisa sensacional. Eu acho que foi além do que ele esperava. Aquilo ali para mim assim, é dever cumprido. Sim. Entendeu? De entregar o que foi prometido, né? Foi lá, a gente apresentou o projeto para o cliente, mostrou tudo, fomos fazendo todo passo a passo para o cliente, o andamento da obra, e chegar no final ali, no momento do start, que você está entregando, o cliente olhar e falar, cara, sensacional. Inclusive, ele até falou, estávamos conversando, não sei se o Bruno lembra, e o cliente falou assim, a gente está falando, não, mas como é que vai ficar essa situação de manutenção? Não, essa situação de manutenção... Não, aqui a arquiteta vai... ver que era um equipamento dotado e ficava perto da adega. Então, a esposa dele ficou preocupada como ficaria a visita, né? Para fazer a manutenção. Isso aí pode ficar tranquilo, até porque são eles que vão fazer a manutenção. Isso aí é com eles. Legal. Então, é uma assim... A credibilidade que passa pro cliente, exatamente. né? Isso não... Cara, é uma coisa assim que você... Pegar o projeto, entregar e receber isso do cliente, pra gente é muito bom. Sim. Muito bom. É o nosso objetivo, né? É isso, gente. E aí? Vamos falar mais alguma coisa? Vocês querem colocar mais algum... Se deixa eu falar aqui, eu falo até... É interessante falar assim que a gente está muito preocupado, né, em entregar sempre o melhor para o cliente. Não é fácil. Não é fácil, são muitos desafios, né? Você tocar uma empresa onde você tem diversos setores, onde você lida com outras pessoas, com outras culturas, com outros, com outra criação, com outro conhecimento, e você tornar aquilo tudo ali, né, que a gente chama de cultura, né? A cultura da empresa, você equilibrar, equacionar, você tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo tomando conta, o tempo todo buscando ali onde que a gente pode melhorar. E assim, todos os nossos clientes, eu acho que podem ter a certeza, assim, diferente de muita coisa que a gente vê no mercado, a gente vai sempre tentar entregar o melhor. Exatamente. Vamos falhar em alguns pontos, vamos ter algumas dificuldades, mas a gente está sempre com o propósito de tentar melhorar, corrigir. Você nunca vai ter um atendimento em que você não gostou de tal coisa e a gente sumiu e não voltou nunca mais. Sim, exatamente. Isso não existe. A gente está sempre ali à disposição do cliente, volta quantas vezes for preciso até o cliente ficar satisfeito. Aí. Então, acho que isso é uma filosofia que nós três temos, né, como base, como a responsabilidade realmente, sabe, com o cliente, com o dinheiro do cliente, com a expectativa. O contato com o cliente também, né, porque muitas das empresas, assim, quando crescem, né, às vezes o dono não quer ter o contato mais ali com o cliente. E a gente tem acesso a todos os clientes. Sim, a gente está em todos os nossos clientes. Sim. Vira e mexe, eu estou fazendo essa ronda, né? Visitando, vendo como é que está, marca um café, um almoço. E é isso que nos permite melhorar, né? A gente escuta do cliente, olha, teu colaborador ali, tá vacilando, não sei o quê. Então vamos resolver e tal. Então a gente está sempre buscando melhorar e corrigir, né, e atender da melhor forma possível. Não só eu falo cliente e da parte operacional, falando até da parte até o próprio colaborador. Assim, temos casos na empresa, não vou citar nome, mas assim, que entram na empresa sem
Sem rumo? Você sabe, climatização. Caraca, eu ouvi falar. E hoje, cara, você vê o desenvolvimento diante até dessas práticas, diante de tudo isso que esses processos que a gente vem implementando, a evolução, entendeu? E eu, em contrapartida, até elogio do próprio cliente dessa Sim, os elogios são muito importantes. É legal... Não, pode falar. Não, é legal que você vê assim, funcionário que entrou há pouquíssimo tempo, mas está tão engajado que ele parece que está na empresa, ele absorveu a cultura da empresa. Parece que ele está há muito tempo. Tem outros que já estão há mais tempo, mas que estão ali, né? Cada um tem o seu ritmo. Tem outros que, assim, nunca tinham feito curso na vida, e em menos de 6 meses já estava operando em aparelhos grandes, assim, tipo de Chile, VRF. Então, assim, é muito legal, assim, acho que é muito satisfatório para mim, o que me motiva muito, eu acredito que para vocês também, é ver o desenvolvimento, tu vê a pessoa ali querendo tanto uma oportunidade e você estende ali, né, e a ela mão. abraça. Acho que a gente nunca teve nenhum caso assim do funcionário falar, eu queria aprender isso, queria saber... Pô, vamos remanejar para esse... A gente dá um jeito, né? Vamos deixar esse cara nesse contrato aqui, que ele vai aprender mais de VRF, vamos trocar isso aqui. Então, a gente sempre está dando um jeito de fazer com que o funcionário também esteja feliz e crescendo, desenvolvendo. Sim. Muitos não querem. Aí a escolha dele a gente não tem o que fazer. Mas, assim, quem realmente quer na empresa e está focado, está desenvolvendo. Sim, é legal, às vezes eu faço essa reflexão. E quando eu olho assim para a empresa, eu falo, cara... como a empresa cresceu, né? Ver aquele momento que eu estava contando lá atrás, quando começou na garagem e não tinha nem CNPJ, né? Comecei totalmente informal e hoje olhar para a empresa, 34 funcionários, 2 salas comerciais, um espaço, né, lá que a gente faz da nossa oficina, né, para guardar o nosso material. Vamos fazer o nosso showroom em breve. Isso aí. Vamos chegar lá. Então, hoje, ver toda essa estrutura, né, a empresa criada com departamentos ali, RH, comercial, engenharia, arquitetura, financeiro, suprimentos, né? Então, ver podemos falar que em breve civil também? Quem sabe? É isso aí. Tá no caminho. Tá no caminho, né? E olhar tudo aquilo ali, as pessoas se desenvolvendo, crescendo, melhorando cada vez mais, né? O operacional, né? Também, que não posso esquecer que é o maior setor hoje da empresa, onde tem mais gente. Meus meninos. Ver essa galera que, de uma certa forma, entrou... às vezes sem muito conhecimento e se desenvolvendo e aprendendo e fazendo curso e aprendendo com os mais experientes, cara, dá orgulho, sabe? É muito legal. É muito legal, muito legal. E toda essa evolução, eu trato para mim como a certeza que ele levantar e ter a certeza que a gente está no caminho certo. Sim. No momento difícil que, é o que eu falo, aqui a gente está num momento descontraído, legal, mas a gente passa por umas e outras aí que, meu Deus. Tem os desafios aí que são difíceis. Desafio que tira a noite de sono, que acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Essa semana e não dorme mais. Eu perco meus cabelos. Mas assim, aí você, depois que passa essa tempestade, você olha e fala assim, poxa... Tá valendo a pena. A gente está no caminho certo, o propósito tá acontecendo. Não querendo desanimar quem quer empreender. Cara, vale super a pena. Se você tem um propósito, quer fazer as coisas certas, vale super a pena. Só vai. Mas eu tenho umas coisas para falar assim. O cara que tá dormindo 8 horas por dia, que tá tendo tempo de lazer... se alimentar, treinar... Exatamente, meu irmão. Repensa, tem alguma coisa errada. Eu penso assim, para quem não quer ter essa responsabilidade, achar que, um exemplo, eu tenho dinheiro de uma indenização aqui, alguma coisa, um dinheiro de uma herança guardado aqui, eu vou empreender. Eu vou montar uma empresa que eu vou ficar rico. Cara, esquece. Nem monta. É melhor pegar o dinheiro e jogar tudo na bolsa de valores. O máximo que vai acontecer com você é você perder tudo. Sair de lá com R$0, do que você empreender. Porque você vai impactar a vida de outras pessoas e você ainda pode sair endividado. Sim, porque não é questão só de dinheiro. Não. É questão de... Acho que nós três temos muito isso, né? Responsabilidade com a vida do outro. Sim. Né? De priorizar ali quem está ali do nosso lado no dia a dia. Dor de cabeça
porque para quem se importa, né? A gente se importa Sim. muito. Então, pô, quando chega uma mensagem, alguma coisa assim, não, que cliente tal não gostou de tal coisa. Pode ser de uma poeirinha e não gostou. Pô, a gente já fica perturbado ali, querendo resolver. Qualquer coisa que isso não pode foge- acontecer. É uma Qualquer dor coisa de que cabeça. foge aquilo que a gente quer, Já é uma dor de cabeça. Então, assim, tem que querer muito, né? E esses feedbacks de clientes são super importantes para a gente melhorar os nossos processos. Sim, com certeza. Sempre é muito bem visto, bem aceito, né? Para a gente poder justamente evitar que aconteça nos próximos atendimentos. Sim. E são muitas variáveis, né? Não é fácil. Mas, assim, gostaria de deixar um convite também, né? Falar onde que a gente está. A gente está no Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca. Né? Então, assim, você que quer conhecer cliente, arquiteto, engenheiro, enfim, é do ramo, quer conhecer nosso espaço, está convidado, né? Tomar um café lá com a gente, ver como é que funciona. Né? Participar do nosso happy hour. Nosso happy hour. Então, estamos aí abertos, né, a conhecer mais pessoas do ramo, a trocar informação. A parceria é sempre bem-vinda. Parceria. Né? A parceria com o arquiteto, com o construtor, com prestadores, nossos prestadores aí. Prestador, a gente tem que mandar um abraço aos nossos prestadores aí. Nossos prestadores de serviço aí que vêm acompanhando a gente, fazendo parceria com a gente, fazendo obras em parcerias aí. Não, com certeza. Eu acho que assim, a gente de repente assim, já se despede, né, aqui nesse episódio, já anunciando que teremos outros, vamos dar a sequência aí com toda certeza. Com os arquitetos, enfim, tem muita coisa para rolar aqui. Né? Teremos alguns eventos também, iremos anunciar em breve. Isso aí. E é isso. O Climate Cast vai longe. Vai longe, é isso aí. É isso aí, gente. Bom, obrigado, né? Obrigado pela Gisele, pelo Gustavo, por nossa parceria, por a gente estar sempre juntos. Né? Esse tempo aqui de bate-papo, conversa foi só mais um. Né? Mas sou muito grato todo dia por estar junto com vocês, por estar aprendendo, compartilhando um pouco do que eu sei e desenvolvendo tanto a mim quanto a vocês, como também nossos colaboradores, nossos clientes que vêm crescendo com a gente também. Sim. Então, isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer aí a tudo que está acontecendo. Também eu quero agradecer o cara lá de cima. Quero dar um abraço especial aos meus familiares, que, meu irmão, peço desculpa aí pela ausência, mas vocês que acompanham esse Climate Cast estão entendendo o porquê. Entendeu? Minha mãe, meu irmão, esposa, todo mundo, amigos. Quero, com a licença da Gisele, agradecer ao nosso amigo, colaborador Pet, por estar investindo na missão ali. Entendeu? O maridão aí quebrou o nosso galho. Quebrou uma árvore ele. Meu irmão, eu acho que ele é o cara que fala, quando fala Bruno e Gustavo, ele, meu Deus, não acredito. Lá vem eles de novo. Cara. Que amizade que a Gisele arrumou, cara. Com esses caras. Mas... Maldita hora quando eu falei que com o Bruno podia. Não, que nada. Você não contou essa parte pra ele. Mas, ele incentiva muito, ele também está muito feliz, com certeza. Brincadeiras à parte, quero agradecer aí pelo apoio aí. E vamos nessa. Meus parceiros, vou falar, eu não gosto de falar sócio, eu gosto de falar amigos, que aqui virou uma amizade, uma irmandade. Pessoas que eu convivo a maior parte do meu dia. Estamos juntos nessa missão e vamos em frente. Isso aí. Também gostaria de agradecer muito, né? Assim, acho que vocês são uma luz assim na minha vida, né? Acho que proporcionando aí essa oportunidade de eu continuar crescendo no que eu acreditei, no que eu apostei. Então, tenho certeza que é sucesso garantido para a gente. Né? Agradecer a todos os clientes, todos os parceiros, colaboradores, o maridão que cedeu aqui o espaço. Isso aí. E acho que é isso aí. Vamos para cima. Vamos só crescer cada vez mais e proporcionar aí, muitas coisas boas aí pela frente. Fazer um brinde aí. Um brinde. Um brinde. Vambora. Aí, sucesso. Sucesso. E beber.